Tô. Fala, Mr. David, estamos te ouvindo, sim, já estamos ao vivo aqui com o Pensacene. Bill E Zilac com aí, a gente hoje. Fala, Mr. Bill, Opa. muito obrigado Aí. pelo seu tempo, cara. Pô, é uma honra, cara. Prazer aí, a gente poder ter você. Vamos falar um pouquinho do Libertai hoje, seu filme, Legal. seu documentário, seu novo documentário. Com a gente também o David Oliveira. Fala, Mr. David. e aí, pessoal, tudo certo? Tudo beleza? David Hoje direto de eu São consegui Paulo. entrar sem ser só com uma pergunta. Vamos fazer a live toda hoje. Legal. É verdade, e eu aqui também falando, e estamos todos nós aqui. Então, Bill, é, Sucesso. poxa, Bill, você já fez muita coisa, né? Documentário, ficção, publicidade, institucional, já fez um pouco de tudo, né? Agora você tá vindo com mais um doc aí, é isso? O Libertai? Cara, é isso aí. Na verdade, eu tenho mais experiência com o mercado corporativo aí, publicitário, né? Na minha produtora, a gente atende mais esse lado mesmo. E aí, quando possível, a gente tenta engatar nossos projetos pessoais aí, né? Então, é um desafio, mas estamos aí. E conta um pouquinho sobre ele, como é que ele surgiu, como surgiu a ideia, como você começou a pré-produção, conta pra gente aí. Tá, legal. Bom, esse documentário Libertai foi um documentário que eu gravei na África, em Botsuana, e um pouquinho na África do Sul também. E foi uma viagem que eu fiz com a minha esposa em 2015, cara. E na verdade foi uma viagem que a gente foi fazer para outra coisa. A gente foi lá para filmar, mas para filmar um outro tipo de documentário. A gente foi documentar um trabalho de um missionário, amigo nosso lá, o Fabiano, que ele estava realizando um trabalho lá na África, né? Um trabalho social, evangelístico, assim, em várias aldeias lá do país. E a gente foi para documentar esse trabalho dele, né? Na verdade, a gente foi em agosto de 2015, com recursos próprios, assim, e de algum pessoal que nos ajudou também. E, e aí a gente ficou lá 25 dias em Botsuana, hospedados na casa desse missionário Fabiano, com a família dele lá. Nos recebeu super bem lá, foi excelente. E a gente documentou o trabalho dele e aproveitou para fazer esse documentário que é o Libertai, né? Que é um documentário mais amplo falando sobre a África, né? Sobre questões sociais, políticas, né? E do povo africano também, né? Então foi mais ou menos isso, assim. Então foi dois pelo preço de um, é isso? Exatamente, Mas quando vocês exatamente. saíram daqui, você já tinha uma ideia na cabeça? Ou você estava pelo menos aberto à possibilidade de, meu, deixa eu prestar atenção no que está acontecendo em volta, se eu puder ouvir minha câmera para ali, já capto umas imagens. Como é que foi isso, assim, o processo criativo disso? Cara, sim, sim, eu já saí daqui com isso na cabeça, assim, sabe? Cara, eu quero aproveitar e fazer, meu, vou tentar capturar algo diferente, né? Eu quero ver se eu consigo fazer um curta que seja mais amplo, né? Quero ver se eu consigo fazer algum filme, não necessariamente um curta, né? Não sabia se ia ser um curta, um médio, um longa, tal, mas eu tinha isso em mente já, sabe? Eu quando eu vou fazer algum projeto de audiovisual, eu tento embutir algum propósito, né? Não fazer por fazer, assim. Então eu sempre penso nisso. Falei, já que eu tô indo para a África, né? Todo mundo pensa na África, pensa em fome e tudo mais. Eu falo, cara, eu tenho que tentar mostrar alguma coisa diferente de lá, né? Tentar trazer alguma coisa na bagagem aí que eu possa mostrar para o mundo, né? Então eu saí daqui com esse pensamento, não sabia exatamente como que eu ia fazer isso. Que até então a gente vinha durante meses planejando como que a gente ia fazer esse documentário do trabalho social do Fabiano lá, né? Do missionário. E mas aí quando a gente chegou lá que aí a coisa começou a se desenrolar mesmo, né? Foi que eu comecei a filmar e eu falei, cara, eu vou filmar tudo que eu puder, né? É meio louco isso, né? Você filmar tudo que você puder, porque você acaba tendo muito material. Mas, assim, como o Fabiano é um cara muito esforçado também, então ele falou, cara, eu vou levar vocês pelo país inteiro. E, assim, foi um negócio muito louco, sabe? Foi um negócio bem insano mesmo. E realmente a gente conheceu o país inteiro.
assim, não é um país do tamanho do Brasil, mas é um país do tamanho mais ou menos do sudeste aqui, né, do Brasil. Mas, cara, foi uma loucura, assim. E aí, em cada lugar que a gente ia, a gente capturava o material para documentar o trabalho dele. E aí eu capturava algumas cenas a mais ali também, já pensando nesse filme que é o Libertai, né? E aí no último dia, cara, aliás, no penúltimo dia, eu tava conversando com um rapaz lá que é o Crawford, que é esse rapaz que deu a entrevista pra gente. E aí eu tava conversando com ele, tava com algumas dúvidas sinceras, assim, né? Falando, cara, como que você vê a questão política aqui na África, questão social, né? Por que que tem tanta pobreza e tal? E aí ele começou a falar assim, cara, com muita propriedade. E eu falei, cara, muito legal isso daí, cara, que você tá falando. Eu quero te entrevistar, eu quero fazer um documentário com você, né? E aí foi ali que a gente arrematou. Eu falei, putz, é isso, sabe? E aí a gente conseguiu fazer essa entrevista com esse artista, que inclusive ele já teve exposições até no Brasil, ele já veio no Brasil, e, e ele tem uma cabeça muito legal, assim, cara, e falou super bem sobre várias questões, assim. Então, esse é o conteúdo do Libertai, assim, né? Foram esses 20 dias, então, filmando direto, ou teve alguns breaks, como é que foi esse cronograma aí? 25 dias, a gente meio que estava seguindo o cronograma do missionário, né? Porque ele falou assim, cara, eu tenho trabalho em várias cidades aqui, então vamos primeiro nessa cidade, aí no dia tal a gente vai nessa cidade, aí no dia tal vai na outra e tal. Então a gente ficava indo para lá e para cá, sabe? Mas nisso também ele falou, cara, vamos, pô, já que vocês estão aqui na África, vamos fazer um safari, né? Vamos conhecer outras coisas, né, e tal. Então ele levou a gente em vários lugares, então foi muito legal. Levou a gente numa mina de diamante que tem lá, que acho que é a maior mina de diamante do mundo, assim, um negócio muito louco, assim. Então a gente foi capturando essas imagens por onde a gente passava, né? Mas assim, teve essas pausas, teve algumas pausas, mas teve também umas viradas de noite, de tipo, meu, a gente ir para uma cidade num dia de manhã, tipo, eu lembro que assim, a gente chegou na África do Sul, aí a gente ficou um dia lá, e eu peguei algumas imagens ali, e depois a gente já foi de carro para Botsuana, que são países vizinhos, assim, mas tipo, foi 8 horas de viagem de carro, sabe? Aí Aí a gente dormiu na casa dele, no outro dia acordou cedão, assim, já foi para outra cidade, mais 7 horas de viagem, voltamos tipo 1 hora da manhã para no outro dia também sair 6 horas da manhã para ir para outra cidade, sabe? Então foi um negócio bem, bem louco, assim, O cara. Fabiano tem um detalhe aí, aqui, ó. Tá falando que você ficou com medo de fazer o safari. Entregando aqui. Ah, ele tá aí ao vivo aí? Legal. Ah, legal, cara. Cara, claro que fiquei com medo, né, cara? Porque é um negócio muito louco, né, cara? É um carro aberto, assim, totalmente aberto, e você passa no meio dos animais lá, dos leões, e é uma experiência incrível. Quando você tá lá, depois que você tá lá, aí você não tem mais tanto medo, assim, sabe? É um negócio que, putz, é muito louco, você tá em contato com a natureza e tal, mas antes dá um medo Ô, real, Bill, assim. qual que era o tamanho dessa equipe? Assim, quantas pessoas estavam com você? Eu imagino que pela essa versatilidade aí você estava com uma, sei lá, uma câmera mais leve, uma coisa mais compacta, né? Como é que foi isso? Cara, pois na verdade a equipe era eu e a minha esposa, a Cris, que tá aqui do meu lado, até se eu esquecer de alguma coisa ela vai falar aqui. Mas, cara, foi a gente. Foi nós dois viajar. Como eu falei, a gente foi com recursos próprios, assim, né? Na época, cara, eu tinha só uma câmera, uma Canon T3i Olha lá, rapaz. e, e uma lente 18-135 eu tinha. Aí eu falei, não posso ir com essa câmera, né? Aí eu vendi ela e comprei uma Canon 70D, como se fosse algo muito maior, né? Mas a gente foi com essa 70D, uma GoPro e 3 lentes. Foi uma lente 24mm, uma lente 50mm e uma 75-300. Mas, cara, daquela mais baratinha da Canon, assim, sabe? Tanto que eu percebia nitidamente, tipo assim, hoje, depois editando o documentário, que eu percebi nitidamente a diferença de qualidade e tal, né? A cinquentinha ali é a que salva mais, assim, que tem uma qualidade, entrega uma qualidade melhor, né, dentro da Canon ali.
Mas, cara, foi isso, assim, nosso setup foi uma GoProzinha, que eu acho que eu usei só uns 3 takes, acho, no documentário, e o resto foi tudo com a Canon ali. Eu tinha no máximo um suportinho de ombro ali que eu colocava de vez em quando, um tripézinho ali de R$ 150, e fomos embora, cara. A gente não tinha nada de luz, principalmente porque não dava para levar também, né? Assim, a gente tava fazendo uma viagem super enxuta e tal. Então eu tinha que sempre estar atento a isso. Cara, tem que aproveitar a luz natural ao máximo, ver para onde que eu vou mirar aqui, para onde que eu vou apontar a câmera, como que eu vou fazer as entrevistas e tal, para aproveitar da luz natural mesmo, né? E não forçar o ISO e tudo mais. E foi isso, cara. E aí o Fabiano e a esposa dele, a família dele lá, tipo, foram nossos guias, assim, né, no país. Ficaram sempre falando bastante pra gente, ensinando bastante da cultura pra gente, assim, né? Então foi muito legal, cara, assim, a experiência como um todo, sabe? Ô Bill, o seu curto anterior, o Antagnose, foi super bem em festival, você tá mandando, trabalhou ele bastante também. Qual que é a Sim. projeção aí do Libertar aí? O que você tem em mente? Ah, falando nisso, peraí, tem Cara, uma pergunta do Gabriel que tem um pouco a ver com isso. Deixa opa, eu disparar aqui, depois a gente volta. Pera um pouquinho. beleza, fechou. Fala galera do Pensacine, tudo beleza? Então hoje infelizmente eu não vou poder participar da live, mas vou deixar minha pergunta aqui pro Bill. Bill, eu queria te perguntar se quando você fez o curta, você já pensou na carreira de festival, você já pensou em curta ter um apelo para carreira de festival e também o que que você acha dessa carreira de festivais hoje aqui no Brasil. Se você está mandando seu curta muito para fora, se você está mandando seu curta mais para cá, para dentro do Brasil, e como é que está sendo essa aceitação dos curtas aí. Tá ok? Abraço, galera. Saudades, hein, Bill? Abraço. Tchau. Então, Bill, é mais ou menos. O que você está pensando em termos de carreira de festival? Se você vai mandar para fora ou só vai mandar para os festivais do Brasil? E fala um pouquinho também Sim, do Altagnose, como é que foi esse ciclo de festivais dele aí? beleza. Gabriel, abração também, cara, tô com saudade também. Pô, legal a pergunta, cara. Assim, o Autognose, ele foi um curta que a gente até gravou ele depois, eu gravei com o David, inclusive, o David fez a direção de fotografia aí. Então, cara, foi um negócio doido, assim, também, né? O Autognose também foi bem despretensioso, na verdade. Foi um filme que a gente fez, a gente deu um pulo uns fins de semana na praia e a gente fez esse filme. Mas a gente teve um carinho ali, né, para fazer ele bem feito e tal, ter uma história legal. E acho que foi em 2016 que a gente filmou, né? No final, né? No final, né? Final de 2016, né? E aí a gente Isso. concluiu ele no ano passado, né? E, cara, e aí foi tudo muito novo para mim, na verdade, né? Essa questão de festivais, assim. A gente fez o Autognose, eu não estava pensando em festivais, na verdade. Tava pensando em fazer um negócio legal. Eu queria sair um pouco daquele negócio de, tipo, passar daquela fase de, tipo, de estudante, né? Falei, meu, sabe, vamos parar com esse negócio, né? De só, tipo, só para treinar e tal. Não, vamos começar a fazer mais sério, vamos tentar dar um acabamento melhor para os filmes, né? Então a gente teve todo esse cuidado. E eu falei, cara, ficou muito legal. A gente assistiu assim o filme e falou, cara, tá muito legal, vamos começar a escrever esse filme em festivais, né? Eu acho que ele tá muito apto para isso. E aí foi que eu fui atrás, cara. Eu justamente fui consultar o Nani, né, que tinha mais experiência com isso. O David também um pouco, e falei com várias pessoas a respeito dos festivais, como é que a gente chega lá, como é que se inscreve e tudo mais, são os melhores caminhos. E tem sido um aprendizado até agora, né, na verdade, porque é bem trabalhoso essa parte de distribuição em festivais aí, mas, cara, é bem recompensador também, né, é muito legal, cara. O Autognose eu tenho tido uma experiência de retorno maior lá fora, mais lá fora do que aqui no Brasil, na verdade, né. Aqui no Brasil acho que a gente passou em 2 festivais,
Mas a gente passou num festival muito legal, que é a Mostra do Filme Livre no Centro Cultural do Banco do Brasil, né? Então passou em vários estados aqui no Brasil, foi muito legal essa experiência, eu consegui ir lá assistir no Centro Cultural, então foi muito louco, assim, sabe? Então é uma experiência muito gratificante, né, cara? Você vê que você tem todo aquele trabalho para desenvolver um produto audiovisual, para desenvolver um curto ali, um filme, e por mais que seja muito trabalhoso, né, essa etapa dos festivais aí, é muito recompensador também, né, cara? Então, e aí vindo pro Libertai agora, né, a gente concluiu ele agora, faz uns 2 meses, então a gente está começando a inscrever em festivais também, né, acabamos de fechar um material legal, um press kit legal, né, para ter uma apresentação melhor também do filme, né, e agora que a gente está começando a inscrever nos festivais aí, e tem até uma boa notícia que já passou em um festival em Moscou, Moscou Shorts, e ele foi selecionado lá e eu acho que vai passar, acho que essa semana, se não me engano, no dia 30 agora, vai ser exibido nesse festival. E vai passar aqui no Texas cara, também, não vai? O Texas é o Alto Gnose. O Alto Gnose, ele vai passar em setembro no Texas. O Libertai, o primeiro festival agora lá em Moscou. E ontem, cara... Isso. Porque assim, o filme, essa coisa da África, tudo tem um apelo no Brasil também, claro, mas ele tem um apelo mundial, né? Eu acho que ele, eu não sei se você está pensando em carreira internacional para ele, porque realmente eu acho que é um dos caminhos, né? Sim. Não, estou pensando sim, principalmente porque ele é todo em inglês, né? Lá em Botsuana, as pessoas falam inglês e falam o dialeto local lá, que é o Setsuana. E então ele tá todo em inglês, então, cara, tem uma abertura muito maior, né? O Alto Gnose acabou tendo uma abertura também, porque ele é um filme que não tem diálogo, né? Eu acho que por isso também que teve essa abertura lá fora. Ele só tem um texto ali no começo, mas ele é um filme que não tem diálogo, e acho que por isso que é muito mais digerível fora do Brasil, né? Então acho que acabou tendo uma resposta legal por isso também. E, cara, ontem ele ganhou o festival, né? Isso que eu ia falar, cara. Isso foi muito importante pra mim também, cara. Foi, tipo, muito simbólico e muito importante, cara. Porque, assim, depois de um ano aí, quase um ano que a gente tá rodando com autognose aí, né? Nos festivais. E vários festivais lá fora, né? A gente conquistou 10 festivais já, seleção em 10 festivais, né? E aí eu parei de inscrever agora, só tô aguardando alguns resultados. Mas ontem eu tive o privilégio de passar na minha cidade natal, cara, que é em Itapevi, aqui na Grande São Paulo. E, cara, foi uma honra, assim, foi muito legal, assim, foi muito simbólico para mim, porque eu saí de lá, comecei a aprender cinema lá, né? E ganhei, e a gente ganhou 2 prêmios, cara, ontem. Ganhamos como o segundo melhor filme no festival e como o melhor roteiro. Então, cara, foi muito legal, assim, foi uma experiência animal, assim, foi tipo para fechar com chave de ouro, assim, sabe? Essa carreira do autognose, assim, né? Bacana. Antes de eu fazer outra pergunta aqui, só lembrar o pessoal aí que está assistindo, quem quiser fazer pergunta, posta aí, quem quiser compartilhar, interagir de alguma forma aí, fica à vontade aí. Ô Bill, voltar num ponto que você falou aí. Eu achei muito legal essa coisa meio inusitada de, vamos viajar e de repente, você já estava indo para filmar, mas o que me chamou a atenção foi essa coisa de repente, vamos viajar, pega a câmera e dessa viagem a gente tira uma oportunidade de fazer um documentário, fazer um negócio diferente, né? Sim. Eu achei essa iniciativa muito legal, muito louca, né? Mas também fico pensando um pouco mais didático em relação a isso também. É legal ressaltar também que, o Bill já fez roteiro para publicidade, já fez roteiro para ficção, sim, já fez roteiro para um monte verdade. de coisa. Então, um conceito, um raciocínio de roteiro, o Bill já tinha. Não era um negócio de, vamos influenciar, né? Vamos pegar a câmera. Sair filmando sem saber o que tá fazendo. Aí né? a minha viagem para Disney eu vou fazer um documentário. Tem os dois lados da moeda, né? Então tem isso também, não pode perder o pé no chão. A ideia é muito louca, eu acho que por isso que eu quis trazer você também, porque, acho que isso incentiva muito as pessoas, né? Às vezes o cara tá ali naquela vontade, quer fazer um negócio e você viu numa oportunidade, né? Uma outra oportunidade. Você viu nessa viagem
Eu acho ainda que dava pra sair um documentário só de leão ali no Safari, mas não sei se você tem footage pra isso. Mas enfim, a ideia é muito louca de você trazer de uma proposta, conseguir puxar outras, né? Mas ao mesmo tempo lembrar que também não é um negócio só pegar a câmera e apertar o botão. O Bill realmente já tem experiência de roteiro e de montagem também, de edição, então já consegue, né? Enfim, lembrar isso também, né? Isso é bem legal, cara. Isso me lembra também, assim, que, tipo assim, as pessoas ficam preocupadas bastante com equipamento também, né? Eu também me preocupo com equipamento. Claro, a gente quer fazer um negócio com a melhor qualidade técnica possível, né? Na época, a Canon 70D lá e a GoProzinha lá era o que eu tinha, né? E a gente tinha um gravador de áudio também, era o que a gente tinha meu, eu falei, vamos fazer com o que a gente tem, né? E eu vejo, assim, muito que o que importa mais é a história. É claro que hoje eu assistindo, né, depois de 4 anos, que eu já tenho outro equipamento, já tenho acesso a outro tipo de equipamento, né, trabalho com equipamento mais profissional e tal, a gente vê a diferença de imagem, a gente vê, né, tudo isso, mas, cara, de qualquer forma, é o que eu falo, a história é o principal, né, cara, e a vontade de fazer. Eu acho que o E importante disso aí, realmente, Bill, é que nunca foi desculpa, né, cara? Nunca foi desculpa. exato, Né? exato. Acho que esse é um ponto importante. Outra, quem assiste, eu tô na história, cara. Eu assisti o documentário, eu tava na história, eu não tava prestando na técnica. É o que você falou, a gente tá na ilha de edição, na ilha a gente vê algumas coisas, mas, meu, muitas vezes o material projetado até fica com um look interessante e não é isso. O que pega é realmente a história. E assim, se você pensar bem, cara, nesse estilo, pra esse projeto, eu acho que bem ou mal, você tava com as melhores opções possíveis, porque se for essa correria de viajar para vários lugares, e, meu, tem que ser uma câmera que vai debaixo do braço, um tripézinho leve que vai debaixo do braço, e que você vai passar, e eu não sei se você chegou a passar, mas em aeroporto com certeza, eu não sei se ali internamente tinha isso, mas mesmo se você vai pegar um ônibus, vai viajar de carro, né, tem que ter essa versatilidade para fazer o que você fez, filmar em 22 dias. Imagina que você veio com um monte de footage de lá, né? Muito, cara. Eu levei o notebook e o HD. Sim, então, eu levei o notebook também, que um amigo me emprestou, o Daniel Amaro, aliás, me emprestou um notebook que eu nem tinha na época também. Eu falei, cara, leva lá que você vai precisar e tal, para fazer o backup das coisas, né? Então, toda noite eu chegava lá e fazia o backup de tudo. Como a Canon também não grava numa qualidade, né? É um arquivo mais comprimido, também não tinha muito. Não era tão pesado, né? Mas a gente, pra época, assim, a gente, acho que deu 500 GB de material, assim. O que eu calculo hoje que, sei lá, numa Canon, numa Sony A7 II, por exemplo, hoje, daria umas 4 vezes mais, pelo menos, assim, de material, de peso, mas, né, de Bill, arquivo. cá entre nós, pra doc também, cara, pra doc eu acho que você tava com o equipamento certo mesmo. Hoje, se fosse hoje, sabe? Que outra câmera você, sei lá, essas Sonyzinhas tal, que são legais. Então, isso. Mas você não ia levar uma câmera que você precisa de um assistente, que você precisa de 2 pessoas pra carregar o case. Não existe. Não, do jeito que eu fiz, assim, tipo, viajar o país inteiro, entrevistar um monte de gente. Tem que ser prático, tem que ser rápido. A Sony veio com tudo aí, né? Tem as câmeras da Sony aí, e com uma qualidade de imagem bem legal, assim. E tem a nova Blackmagic Pocket aí também, que é incrível também. Talvez seja um pouquinho mais complicada ali na parte de logar, é bem mais pesado os arquivos e tudo mais, né? Mas hoje tem mais opções, né, também, de material, de equipamentos que entregam uma qualidade melhor e são compactos, né? Então isso é legal também, né? Se fosse fazer hoje assim, é impressionante, né? Mas de 4 anos, num período de 4 anos, mudou já bastante coisa, né? E é isso, cara. Daquilo que você estava falando antes, né? De tipo, o roteiro, tipo, eu não roteirizei, né? O Libertai antes de sair do Brasil, né? Mas é aquilo, né? Eu já tinha aquele desejo de contar uma história legal e diferente, né? Então eu saí tentando identificar essa história, sabe? O Crawford, que é esse rapaz que a gente entrevistou lá, eu já tinha conhecido ele aqui no Brasil antes. Então é uma história interessante também. Ele já tinha vindo com o Fabiano para cá para o Brasil, numa viagem aí,
E aí o Fabiano me apresentou ele, a gente conheceu e tal. E aí ele falou, pô, sou artista, né, também, né, eu trabalho com artes plásticas aí, sou designer gráfico também e tudo mais. E aí a gente já tinha conhecido ele aqui, né, e aí ele falou, pô, já fiz exposição aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, então, de arte africana, assim. E aí, tipo, beleza, eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu não tinha pensado nele necessariamente para ser o fio condutor ali do Libertai, né, do documentário. Eu estava na dúvida ainda do que ia ser feito. Isso aconteceu Mas, na Ilha de Então ou aconteceu lá mesmo na África? Você já percebeu isso lá fazendo entrevista com ele ou foi só na Ilha de Edição? não, cara, quando eu conversei com ele, antes de fazer a entrevista, né, numa noite antes de a gente ir embora lá, que eu conversei com ele, que eu falei, meu, é muito incrível isso que você está me falando, você tem uma percepção social e política da África que é muito legal, né, cara? Não só de Botsuana, que ele vive, né, da Zâmbia também, ele é da Zâmbia e está vivendo em Botsuana. Mas ele, né, comentou sobre outros países, assim, da África, e aí eu falei, putz, cara, eu preciso te entrevistar, é isso, sabe? Eu quero fazer um documentário sobre isso. E já vinha na linha mais ou menos daquilo que eu queria contar, né? E, e aí deu certo, né, cara? E aí, o que o Noni falou, apesar de não ter um roteiro, eu saí filmando durante esses 25 dias, eu saí filmando já com um propósito em mente, sabe? Tipo, meu, deixa eu capturar a essência do povo africano, sabe? Deixa eu tentar capturar como que as pessoas são, como que elas vivem, né? Como que é o ambiente, né? Então isso meio que foi me guiando, né? E aí quando eu fiz a entrevista com o Crawford ali, eu falei, cara, fechou, é isso. E aí depois na ilha de edição, assim, tinha bastante material, mas essencialmente tudo que ele falou pra gente, assim, todo, tudo que ele respondeu pra gente ali tá ali, sabe? Então acho que Ô, foi Bill, isso. você falou de 4 anos, cara. Aí eu já vi um monte de outras coisas suas no Instagram. Tipo, você não tava parado Pois fazendo é, esse filme, né? Então, o que tem a ver muito com o nosso canal aqui, né? legal, legal. Como sobreviver à angústia, Cara, esse sofrimento de ter os projetos pessoais em sempre em segundo plano e ter que ficar editando no final de semana, de madrugada. Como a gente sobrevive aí para poder realizar, né, as nossas coisas mais pessoais? Aí como é que você lida com essa pressão? cara, é bem complicado mesmo. Eu não vou falar que isso é uma questão só do Brasil, porque às vezes a gente fica falando muito isso, sabe? Ah, tipo, o Brasil é isso, é aquilo, é difícil no Brasil, não sei o que das quantas. Eu acho que é difícil, sabe? Em qualquer lugar. É claro que, se você tá em Hollywood, se você estiver nos Estados Unidos, o cinema tem muito mais abertura, tem muito mais investimento e tudo mais, né? Mas, cara, é difícil ser artista em qualquer lugar, sabe? Eu que diga. E é difícil você, então, você tá aí, né, mas nem por isso, né, cara? Não, tem mais quantidade, mas não quer dizer que é fácil. Tem mais gente fazendo também, então a Então, concorrência também é parecida. exatamente. Hoje eu tenho essa visão, assim, sabe? Às vezes quando a gente entra nesse mundo artístico, tem muito negativismo também das pessoas, sabe? Acho que não só no meio artístico, né? As pessoas sempre reclamam das coisas, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não se contaminar com isso. Cara, outro desafio, além de ser artista e tentar sobreviver da arte, é ser empreendedor, né? Hoje eu tenho a minha produtora, que é a do Mela Filmes, junto com a minha esposa, que é a Cris, e, cara, é um desafio diário, né, cara? A gente tentar sobreviver e vender para pagar as contas, sabe? Tem os altos e baixos ali do negócio, né? É claro que tem fases melhores, a gente vai aprendendo com o tempo a lidar melhor com essa questão dos negócios, de saber vender os projetos e tudo mais. Então não é só você aprender o ofício da arte, né? Ah, vou aprender a filmar, vou aprender a dirigir ou a roteirizar, mas quando você tem a sua produtora, quando você trabalha por conta assim, né? Você é um freelancer, de repente você tem que aprender de contabilidade, de administração, de propaganda. Então é um desafio diário, cara. Então a gente fica atolado nessas coisas, né? Na verdade, a gente se vê diariamente ali e aos finais de semana focados nisso, assim, de tentar vender o seu peixe, tentar vender o seu produto e tal. Mas aí quando você faz Mas, um Libertai e um putz, Autognose é compensador, né?
Não querendo fazer um trocadilho aí, mas é libertador, né? Cara, é outra coisa, claro que é outra coisa, meu. Fazer um projeto próprio, assim, e esse é o meu objetivo e da minha esposa, da Cris. Tipo, a gente tá batalhando para isso, assim, sabe, cara? Cada vez mais a gente colocar aí nas ruas projetos pessoais, sabe? E como eu falei antes, né, projetos com propósito também, eu me preocupo bastante com isso. Eu quero fazer ficção, quero fazer mais ficção também. O Autognose foi um filme que a gente fez sem falas, né? Então, eu quero, de repente, se eu for fazer uma próxima ficção, fazer um filme com falas, que aí já é um outro desafio também, né? Você roteirizar dessa forma, né? E, enfim, dirigir os atores ali. E pô, eu acabei ficando apaixonado por esse universo dos documentários também, né, cara, no meio disso tudo, na verdade. Eu não era muito fã, mas depois que a gente voltou, eu lembro disso nitidamente, cara. Assim que a gente voltou lá da África, em 2015, a gente assinou Netflix. Eu não tinha Netflix ainda. E aí, cara, a gente começou a assistir um documentário atrás do outro, sabe? Foi um documentário atrás do outro todo dia, assim, muitos documentários. Então, cara, eu criei um banco enorme de documentários, fui prestando atenção em como era feito e tudo mais, que é bem diferente de um filme de ficção, né, cara? Você tentar ambientar uma história que é real, né? Você roteirizar essa história e fazer com que essa história fale com as pessoas e emocione as pessoas, né, e tal. Então, cara, eu acumulei essa bagagem aí também de assistir muito documentário nos últimos anos. Então foi ótimo, sabe, essa experiência de ter ido para lá, fazer esse documentário, mesmo com os equipamentos que a gente tinha lá na época, que não eram né, os mais adequados e tal, né? Mas, cara, foi uma experiência incrível. E é o que você falou, 4 anos, né? A gente voltou pro Brasil lá em setembro de 2015, e o Brasil tava em crise, cara, e aí, tipo, eu fechei uma produtora naquele ano, em dezembro a gente tava fechando a produtora, sabe, eu voltei e a gente tava sem cliente, e aí foi um baque muito louco, assim, cara, e aí a gente passou para 2016, 2017 tentando se reerguer, aí foi que eu abri a Dumela, né, aliás, o nome Dumela Filmes, né, que é o nome da minha produtora, veio dessa experiência da África, né? Dumela significa olá, oi, em Setsuana, que é o dialeto deles lá. E, cara, a gente ficou ouvindo isso todo lá, cumprimentando as pessoas, e a gente veio com isso na cabeça, sabe? Tipo, meu, dá pra fazer um negócio com esse nome aí e tal, né? Então, cara, foi uma experiência que me trouxe muitas coisas, em vários sentidos, assim, sabe? Muitas coisas boas. Ô, David, pra fechar, tem mais alguma pergunta aí? Não, eu queria te perguntar que, por mais que tenha tido esse tempo todo, de 4 anos, até o Autognose também a gente fez no final de 2016, muita gente que volta pega o material, faz todas as filmagens, já volta, já quer para ilhas de edição, já tem aquela necessidade parece um desespero de ficar pronto, né? Nesse caso, também foi um pouco extremo, porque são 4 anos aí. Mas você acha que, tendo finalizado tanto o Autognose foi ano passado, né? Foi ano passado. Foi em agosto do ano passado. E o Libertar esse ano, depois de todo esse período, você acha que ficou um filme melhor? Ou ficou 2 filmes melhores? Assim? Putz, cara, ótima pergunta. Com certeza ficaram muito melhores, os dois, assim. Eu acho que precisava desse tempo de maturação e de aprendizado, né, que eu falei, que eu comecei a assistir um monte de documentário, comprei livros de direção de documentário e tudo mais, mesmo já tendo captado material, né, eu falei, cara, faz diferença você olhar para aquele material de uma forma diferente, sabe? Você acumular uma bagagem que te permita enxergar, às vezes, alguma coisa que lá em 2015 eu não enxergava, sabe? A sequência da montagem, né, e tudo mais, cara. Tipo, o que deixar, que falas tirar, o que é essencial, o que vai mexer mais com as pessoas, né, e em que momento colocar isso, né. Então, ao longo desses 4 anos, eu fui me aprimorando nisso, né.
Então, cara, isso com certeza colaborou para que hoje, finalizando esse documentário em 2019, ele ficasse muito melhor do que se eu finalizasse lá em 2015 ou 2016, né? E é isso, ele foi muito difícil, cara, porque eu tinha a barreira da língua também, né? Eu falo um inglês muito mais ou menos, assim, sabe? Eu não entrego um inglês muito legal, muito fluente, ainda. E na época era pior ainda, sabe? E, assim, olha só, né? Eu quebrei também essa barreira, eu não tive esse medo de, tipo, sabe? Eu cheguei lá sem entender muito, aliás, entendia mais do que eu falava, né? E para entrevistar o Crawford, já foi uma barreira que eu tive que ultrapassar ali, fazer as perguntas para ele e se fazer entendível, extrair as respostas certas dele também, né? Tipo, então já foi uma barreira ali de idioma que a gente tinha, e essa barreira veio para a ilha de edição também, né? Teve essa questão também um pouco de a gente demorar um pouco mais no processo por causa disso também, né? Que é um inglês também com um sotaque, assim, né, um pouco carregado e tal. E então tinha essa barreira e as outras barreiras que a gente falou aqui, de trabalhar por conta, né, e ter um monte de projeto para entregar às vezes, né, os projetos para os clientes estarem indo na frente, né. Mas, cara, foi bom, assim, no fim das contas, foi bom, porque a gente sempre, tipo, todo mês, aliás, todo dia eu acordava com esse documentário na cabeça, sabe? Todo dia, cara, durante esses 4 anos. Então o negócio ficava ali me incomodando. E aí eu sempre pensava em como fazer, né? Qual a melhor forma de fazer isso também. Isso é muito interessante também, porque fazer um roteiro de montagem para um documentário, né, cara? Por mais que a gente não tivesse um roteiro antes, também é meio imprevisível também, né? Às vezes você pode ter um argumento de documentário na pré-produção ali, mas quando você vai captar, você capta outro material totalmente diferente. Então, depois você tem que fazer um roteiro de montagem. Eu aprendi sobre isso também, né? Para documentário. Então, a gente pegou todas as entrevistas na íntegra, assim, digitamos todas elas, e aí eu coloquei num documento, imprimi tudo, cara, e, e, eu, e eu trouxe para casa só o impresso, sabe? Eu não fiquei assistindo 1000 vezes ele falando. Não, eu trouxe o impresso, a transcrição das falas e fui marcando. Ah, eu quero deixar isso aqui eu vou trocar por isso, a ordem, né? Então a gente roteirizou dessa forma, sabe? Eu imprimi tudo, fui marcando no papel ali, e aí depois eu cheguei na ilha de edição e falei, beleza, são essas falas aqui, deixa eu filtrar isso, e a gente já tinha o filme montado ali. Aliás, quem fez a montagem foi a Cris. Nesses 4 anos também ela aprendeu a editar. É uma coisa que ela não sabia quando ela foi lá para a África. Eu ensinei ela a editar e tal, ela aprendeu. E ela já editou outros filmes aqui na Dolbella também. E então foi um processo de aprendizado para nós dois, assim, sabe? Foi muito enriquecedor para nós dois esse período todo de 4 anos aí. Bill, muito obrigado, velho. Muito obrigado pelo seu tempo aí, por abrir aí essas cortinas aí da produção. Onde é que o pessoal pode ver o filme? Você está mandando para os festivais do Brasil? Onde ele pode aparecer daqui a pouco aí o filme no Brasil, para o pessoal assistir? Cara, não sei, é um mistério, né? Onde que vai ser selecionado, mas assim, eu tô mandando para bastante festivais aqui no Brasil e fora do Brasil também. A gente vai ficar por um bom período ainda com ele nos festivais, né? Então a gente não pode colocar em nenhum lugar para as pessoas verem, por enquanto, mas a gente tem uma página do curta lá que tem um teaserzinho, tem umas fotos lá, um material do curta também, tá no nosso site que é o dumela.tv/libertai. Então, dumela.tv/libertai, você vai saber mais lá sobre o curta, já consegue ver algumas imagens também, então eu acho que já dá para matar um pouco da curiosidade. E para te seguir no Instagram, é esse que tem na tela aqui, né? Isso, Zilag. SZILAG, você me segue no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, é tudo o mesmo arroba aí, o mesmo usuário. Tá bonito. Muito obrigado, Bill. David, muito obrigado aí, como sempre, meu amigo. Valeu, obrigadão, pessoal. Muito bom. Valeu, gente. Obrigadão, hein? Foi uma honra. Prazer. Tchau, tchau.